Olá, musicólatras! Amantes da música! Bem-vindos a mais um episódio do Vibe Retro React! Ela é a Bibi. Ele é o Easy e juntos somos os Vibe Retro! Estamos aqui para mais uma reação com estas lentes dos anos 80. Com o apoio das multióticas da Marinha Grande. Fantástico! Obrigada! Grande apoio! Bibi, hoje vamos reagir sobre música portuguesa. Finalmente chegamos a Portugal! Música portuguesa. E posso dizer que deves ter esta música? Então, mesmo lá. Esta música é provavelmente a música responsável pelo segundo e definitivo boom do rock português. Sério? A sério. Na minha opinião, tivemos o primeiro boom do rock português que aparece por Rui Veloso e o Chico Menino. Sem dúvida. E que E depois tens a... morre em 82, esse primeiro boom. E depois temos um segundo boom que aparece em 84 e já foi, digamos, definitivo. A partir daí já não houve mais booms de rock português porque já não foi preciso. Já o rock português veio para ficar. Eles foram a banda disruptiva a partir dessa altura. Portanto, Eu digo que, apesar de esta música em particular não ter tido o sucesso comercial na altura que tem atualmente, foi o single que fez ressurgir o rock português. e acho que foi muito bem escolhida. A banda, estamos a falar dos... Choro de pontapés, Claro, e o tema é o Remar Remar. marcou imenso a nossa juventude. É verdade. E é uma música que é completamente icónica nos chutes e pontapés. Não é nem perto de longe a mais vendida, mas é aquela música. Que marca a diferença. Que marca, Exatamente. o startup. Foi o startup da música portuguesa. Foi o renascer do rock português. Foi, Sim, porque depois Com depois este disso single. vieram as bandas todas de rock. sim, as que ficaram. As que ficaram, As que ficaram, depois que vieram não é? depois desta. Que ali no início dos anos 80, à boleia do Chico Menino, vieram muitas bandas que acabaram depois por morrer também por ali. Sim, mas não houve nenhuma assim que realmente se destacasse Não. por ir além, é só mesmo depois de... E pronto, e foi uma moda que passou, durou 3 anos, por aí assim, o rock português, e depois de repente morreu. É a sensação que eu tenho. E depois há este single dos chutes que passa assim despercebido, mas que volta a ligar o motor. Ok. E eles chegaram atrasados ao primeiro boom, deram origem ao segundo, mas ninguém lhes ligou nenhuma, mas depois foram os que ficaram. Ninguém lhes ligou nenhuma, pronto, quando eles começaram... Nesta altura ainda ninguém lhes ligou nenhuma, mas depois acabaram por ser... Sabes que era estranho, que a última a desenvolver-se, mas ele fica toda a vida, não é? sabes que naquela altura os consumidores da música ainda estava tudo muito ligado ali ao fado, a parte portuguesa, as músicas dos imigrantes, com os artistas imigrantes todos que estavam em França, na Alemanha, na América, enfim, por aí fora, e por isso é que os chutes quando aparecem, era assim aquele som que nós, a geração X, é que vai agarrar nisto a meio dos anos 84, que já estávamos na adolescência, no final da adolescência, e que agarra realmente com força este grupo e outros que se seguiram e que felizmente ainda hoje nos dá o prazer de ouvirmos as músicas deles. É verdade. E portanto, então vamos lá ouvir Remar Remar, dos chutes e pontapés. Uma versão ao vivo. Uma versão ao vivo do Capitão 88. Dá-vos crédito à câmara. Exato. Se eu não me engano, este será o concerto de celebração dos 25 anos de carreira no Pavilhão Atlântico. Vai querer aparecer pelo palco. Mares confusos, ressacas estranhas, cruzam calmas. Eles ainda se mantêm os 5 igual. Ou qualquer mudou na banda. O José Pedro pode ser, Sim, além disso. são os mesmos. Mas são os mesmos. Contra tu lutas,
Na altura em que este single saiu, ainda não tinham e o saxofonista ainda não fazia parte da banda, entrou logo a seguir, Veio dar um toque completamente diferente. completamente diferente. E foi um toque que foi muito importante para o sucesso Sim. deles. E para a sonoridade Para a deles. sonoridade, exatamente. Não é que tivesse mudado a sonoridade, mas deu-lhe um toque mais moderno, mais internacional. E da música sempre tinha uma festa muito certinha. É verdade, é verdade. Já vou outra vez às festas de terrenos. Sério? Do ano passado, a primeira parte. Não consegui tomar. Cara, bem. Apesar de ser uma música rock e que se nota aqui a influência punk que os Chutos tiveram, é uma música que tem uma letra muito portuguesa, não é? Remar, É a tradição é a portuguesa. tradição Eles nesta portuguesa. música, é isso que me faz lembrar muitas vezes o nosso fado. A letra, não é só a letra do fado, o puxar a emoção Sim. do nosso destino, Ao do fim e ao nosso... cabo, é uma letra deste país à beira-mar plantada, Exatamente. mas e que puxa aqueles sentimentos que o fado também puxa, mas de uma forma diferente, não é? Aqui é mais a frustração, o contra tudo lutas, contra tudo falhas. Esta frase ficou-me, a primeira vez que eu ouvi esta música, esta frase ficou-me logo na cabeça e teve um impacto enorme em mim. Eu acho que é a diferença exatamente do som que nós tínhamos, que era sempre o lamentar, e aqui é a revolta. Pronto, Eu queria mudar as coisas. eu querer mudar as coisas e fazer diferente. Acho que é isso. E remar contra a maré. E Porque nós remamos contra a maré, mas partimos pedra. E isto era muito a história dos Chutos nesta altura em que eles gravaram este tema, porque o primeiro boom já tinha acabado, eles não tinham agarrado essa onda, digamos assim, passaram, toda a gente conseguiu gravar discos nessa altura E em eles Portugal, não. e eles não. praticamente não conseguiram já quando o boom estava a passar, e depois os outros desapareceram, foram as vidas deles, eles quiseram continuar a ser músicos e as coisas não aconteciam. E foi quase preciso andarem a fazer uma vaquinha entre vários músicos da altura para gravar este single. Digamos que exatamente, mas também as editoras na altura não apostavam neles, achavam que isto era muito barulho. Exatamente. Exatamente, porque tem este som de E pelo nome que eles tinham também, houve muitas dificuldades, isso é sabido, toda a gente que conhece minimamente a história dos Chutos sabe que eles tiveram problemas no início, por causa de se chamarem chutes e pontapés. Pronto, eram outros tempos. Mas eles têm muito esta vibe do underground, do alternativo, e era isso que não cabia na cabeça destas pessoas. Não. Às vezes faz lembrar um bocado dos Queen também, primeiro que conseguissem, as editoras também não queriam, porque aquilo era, que ninguém ia ouvir aquilo e que ninguém não sei o quê. E os Chutos foi a mesma coisa também, quando lançaram a primeira vez na rádio, ninguém pensava que toda a gente ia pedir nos discos fedidos para ouvir os Chutos, e eu lembro-me perfeitamente quando eles lançaram o primeiro álbum, e eu estava a caminho do Algarve, de férias. E eu comprei a cassete, que primeiro ainda, os singles ainda eram caros, então comprávamos aquelas cassetes nas feiras. É verdade. Eu fui o caminho todo até ao Algarve, demorávamos para aí 8 horas para chegar ao Algarve na altura. Sim, porque apanhava-se a autostrada ali do carregado e acabar em Lisboa. Nem autostrada havia ainda, nem há não havia. Há um que é a autostrada principal Lisboa-Porto, não é? Demorou o quê? Vai 100 anos ser terminada, se calhar, para uma coisa assim do género.
Diz? Para Lisboa. Lisboa-Porto, sim. Lisboa-Porto, sim, desculpa. Sim. Ah, E demorou para aí, sim, não pronto. sei, Então, 40 anos. deu-se a ouvir aquela cassete, virar e virar e virar e virar, aquilo é que parecia que estava a assar frangos. Eu não parava, porque parecia uma churrasqueira, até chegar ao Algarve. Cheguei ao Algarve, a maior parte do pessoal ainda estava tudo muito, epá, nós íamos para os bares, já toda a gente curtia isto, nos bares só sabia isto. E então, eu lembro perfeitamente desse ano e do primeiro álbum, porque foi um estouro. Pronto, para quem viveu essa época, deixem-nos aí nos comentários o que vocês estavam a fazer nessa altura, o que vocês sentiram quando os Chutes lançaram o seu primeiro álbum e esta sonoridade toda. Pronto, foram aí as várias pedras que vocês partiram para conseguir ouvir os Chutes, né? Porque os pais ninguém ouvia isto. Isto era uma coisa. Adiante. Que mata a gente. Remar, remar. Forçar a corrente. Ao mar. Que mata a gente. Este também é o primeiro single com o João Cabeleira. Também trouxe uma parte do som dos Chutes, que a gente associa hoje aos Chutes. Como eles costumam dizer entre eles, o João é o pintor que depois pega na tela e põe lá a arte. Os pontos finais. Os pontos finais, de facto, os riffs de guitarra, os solos de guitarra do João são um som característico do som dos Chutes. E este foi o primeiro disco que ele gravou com os Chutes. Mas era isso que eu estava a ver também, a letra deles fazia muito sentido naquela altura, no tempo reacionário. Nós aqui em Portugal não passámos muito os anos 60, né? O Woodstock e aquelas revoluções todas, não tivemos o maio de 69 como em França, e acho que isto foi o que veio dar a nossa rebeldia, o que veio ajudar a nossa rebeldia, e por isso é que também as mensagens que eles passavam era exatamente nós não nos conformarmos com aquilo que estava imposto e que nós queríamos coisas novas e diferentes, e estar de forma diferente. Foi quando em Portugal também se começou a vestir, associar o preto, não à tradição de vestir o preto, mas o preto tinha mais a ver com o rock and roll, com os metaleiros, com os punks, daí as nossas lentes dos anos 80, não é? Os óculos, embora os meus hoje sejam muito à Brigitte Bardot. Esta geração de músicos do tempo dos Chutes, dos GNR, do HF, essa gente, o que eles passaram por uma coisa que nós não passámos. Foi, não passámos, porque éramos muito novos para perceber isso. Temos uma década de diferença dos Chutes. Exatamente. Que foi, aconteceu o 25 de Abril, veio aquela euforia toda e depois veio a desilusão de que afinal, então, mas isto não anda. É. E eles sofreram, as pessoas dessa geração, da idade dessa gente, que eram jovens e adolescentes quando houve o 25 de Abril e que pensaram que tudo ia mudar para melhor, e mudou, muita coisa mudou para melhor, obviamente, o fundamental mudou para melhor, porque é a questão da liberdade, mas que depois aquilo de repente... Não se traduzia-se assim muito. Exatamente, e eles ficaram assim um bocadinho, mas que é isto? O 25 de Abril prometia mais naquela altura, provavelmente para quem tinha 18, 19 anos no tempo do 25 de Abril e depois chega aos 25 e afinal as coisas... Não estavam ainda. Exato. E isso nota-se muito, principalmente nos Chutes. Nas primeiras músicas dele, nas primeiras músicas, sim. Daí ainda ter este ato reacionário. Sim, exatamente. Depois estivemos a ouvir o som do João Cabeleira, que foi de facto uma coisa completamente diferente nos Chutes, porque antes do João aparecer nos Chutes, os solos eram assim uma coisa muito mais rudimentar, muito mais fraquinha, e quando este rapaz começa a tocar nos Chutes, as músicas passaram ao ponto também diferente, em termos de e nota qualidade. A parte
de várias estrutura musical. Tu notas bem o build-up aqui da música toda através da guitarra dele. Exatamente. Não, normalmente é através de vários instrumentos ou do próprio cantor em si, e aqui não, no Shooter está a grande diferença, o build-up era feita com a guitarra, diferente de tudo o resto. Isto foi um marco na música portuguesa, porque a partir daí é que quando começam a fazer... Por isso é que eu digo que esta música foi um marco. Este single dos Chutes e Pontapés foi o renascer do rock português para como é que eu ficar. E havia outra coisa, eles ao vivo, eles interagiam imenso com o público, eles puxavam pelo público, seja através dos vários solos com os vários instrumentos, e o pessoal era puxado a participar, seja galô, né? Ou então mesmo a cantar a música, e mesmo às vezes quando eles acabavam de tocar ou de cantar, o pessoal continuava a cantar a música, e continuava. Os Chutes sempre foram uma banda de espetáculo, sim. Eles, em termos de vendas, nunca tiveram, tirando aquele ano de 87, 88, em que pronto, venderam bastante bem, eles nunca tiveram assim vendas fenomenais. Mas são a banda com mais gente. Não te esqueças que estávamos em Portugal. Sim, mas mesmo comparado com o mercado português, não é? Não. Se a gente for ver, puxaram-se forte, tiveram aquele álbum, que agora vamos fechar os 30 anos desse álbum, acho eu, com 2 concertos nos Coliseus, se não me engano, que vendeu uma coisa impressionante. Temos o Paulo Gonço também, que tem uma altura em que vende um álbum, tem um álbum que vende muitíssimo. Sim, mas não se esqueças, mas a diferença é que eles cantavam em inglês exatamente para conseguir também ter um mercado lá fora, e foi isso que também ajudou à venda. Não te esqueças disso. Certo. Aliás, eu nunca mais me esqueço de ver uma entrevista com o Paulo Gonço nos inícios, em que lhe perguntavam porquê que ele cantava em inglês e não cantava. Eu cantei em português, eu preciso de um palco maior. Sim, mas então, vou cantar em inglês. Quando ele começou a cantar em português, que ele teve sucesso. Exato, era o que eu estava para dizer. Em Portugal, em Portugal ele começa a ter muito maior sucesso. E não te esqueças, estamos numa época na maior parte das pessoas não percebiam inglês, só os que estavam lá fora. Só que os Silent Force, por exemplo, tiveram muito sucesso nos Estados Unidos, portanto uma comunidade portuguesa muito grande. E depois a comunidade portuguesa leva a ouvir os outros, pronto. E aquilo que aconteceu nos anos 60 com os outros cantores e nos anos 70 com os cantores portugueses no estrangeiro, o mesmo aconteceu com eles. Enquanto que os Chutos sempre foram fiéis à sua língua. Eu não conheço nenhuma música deles em inglês. Não, eu só canto em português. E portanto... Há uma música dos Chutos que tem um verso em inglês. Sim, mas pronto. I love to play here in this country, here in Canada. mas pronto, cá está. Eles sempre tiveram. Eles não são uma banda que possa viver dos rendimentos dos discos que vendem. Eles têm que andar na estrada. Mas ao andar na estrada, eles enchem sempre qualquer sítio onde vão tocar. Mas eles também compõem com outros cantores, com outros artistas portugueses. Não. O Tim tem alguns projetos paralelos, os outros não. Eu não sabia, pensei que, porque normalmente estas bandas acabam por escrever também músicas para os outros. Só queria te referir aqui uma coisa antes de acabarmos de ver o clipe. Aqui o Easy, o ano passado, ainda com a sua antiga banda, esteve a tocar com o Calo. O Calo esteve cá e esteve a tocar com eles na banda deles, e portanto sim, aqui é um expert dos Chutes, conhece toda a gente, conhece o grupo todo, e portanto Easy, adorei ver, sinceramente gostei imenso de ver o concerto, e agora em homenagem aos Chutes e também a ti, como de banda e como músico. Foi uma boa sensação, foi partilhar o palco com o Calo. O Calo, não foi? Acho que foi ótimo mesmo.
E pronto, e esperamos que no futuro haja muito mais, não é? Que haja muito mais do que isso. Quem sabe? Vamos lá terminar. Vamos lá. Era para ser curto. Era supostamente. Se calhar, vê lá, se calhar ainda se vê aí. Não sei, aqui neste vídeo não sei, mas Ainda tinhas cabelo na altura. Ou já tinha algum, já tinha algum. ainda tinhas a lua. Escusado será dizer que eu comecei a tocar em bandas por causa dos chutes e pontapés. Uma boa inspiração. Qualquer das coisas. A guitarra canta. A guitarra canta. Canta e encanta. E canta. Eu gosto de ouvir isso. E pronto, foi assim o remar dos chutes e pontapés. Ai, Deixem as tão vossas bom. opiniões nos comentários. De facto, esta música é a música dos chutes e pontapés. Like, share and subscribe. E Exatamente. comentem, E se faz comentem. favor. Ponham muitos gostos, muitas partilhas. É verdade, e partilhem os chutes, porque realmente os chutes é o Começaram por ser do sistema, depois tornaram-se o sistema. Basicamente acontece com quase todas as grandes bandas em qualquer sítio, não é? Com o tempo acabam por se tornar o sistema. se tornaram um sistema. Eu acho que eu estou acima do sistema. Eu acho que é mais isso. Estão acima do sistema. O sistema agora é que se quer falar a eles. Exatamente, porque dá jeito. Foi, para mim, por exemplo, foi degradante ver a figura que foi no Rock in Rio a homenagem aos arquitetos, aqueles políticos se despiram ao palco. Yeah. Mas pronto, não vamos entrar por aí. Não fazia falta. Não Aquela parte fazia não falta. Não, mas pronto. Eu também percebo os políticos, também têm direito a gostar dos chutes e pontapés. Mas não gostei. Pronto. Eles podem gostar, mas não é de fazer Aquelas figuras. aquelas figuras. Exatamente. Mas pronto, pessoal, o nosso episódio 2 foi em português. Querem que a gente continue a reagirmos a músicas portuguesas? Deem aí sugestões de bandas, de músicas, enfim, o que entenderem que a gente vai comentar. Exatamente. Deem muitas sugestões porque é sempre difícil nós escolhermos o que é que vamos reagir. Nós escolhermos é difícil porque são sempre às centenas, normalmente. Exato. Difícil é escolher qual a escolher, e então deem-nos as vossas sugestões, nós prometemos fazermos as reações dessas músicas, e por hoje É tudo, não é? é tudo. Por isso, keep it loud Keep it rocking! e até à próxima vibe!